No momento em que eu estou fazendo esse vídeo, nós estamos no meio das Olimpíadas de Tóquio. E eu também estou em Tóquio, mas não para competir, é claro. Na verdade, eu moro aqui. E com todo esse clima de Olimpíadas e esportes, eu resolvi trazer para você o nome dos esportes em inglês. Pelo menos os principais esportes que eu acredito particularmente que você tem aqui que saber para adicionar ao seu vocabulário. Uma das melhores maneiras, de aumentar o seu vocabulário em inglês é, sem dúvida, através de assuntos populares para nós e que estamos familiarizados. E claro, esportes são alguns deles. E como nesse momento o nome dos esportes em inglês está em alta, porque só aqui no YouTube, por exemplo, já tem muito conteúdo em inglês sobre as Olimpíadas e sobre os esportes, que tem nesse evento tão importante no mundo, já tem muito conteúdo aí para você aprender, tá? Por isso que se você dominar os nomes dos principais esportes em inglês, você vai conseguir acompanhar muita notícia em inglês aqui mesmo no YouTube. Eu sei que se você está começando agora no idioma, vai ser muito difícil para você entender tudo, mas é claro que, assim como um quebra-cabeça que é formado de peças por peças, o seu vocabulário também é formado de palavras por palavras. Então, se você entender o nome de alguns esportes em inglês, você já vai conseguir entender o contexto geral do assunto. Isso, é claro, vai te ajudar a memorizar as palavras mais facilmente e, consequentemente, você vai ganhar aí novas palavras para o seu vocabulário de inglês. O meu objetivo aqui é que quando você ouvir o nome de algum esporte, mesmo que em português, essa imagem, já vai trazer também o nome daquela determinada modalidade em inglês na sua mente. Então aqui nesse vídeo eu vou ensinar não só o nome dos esportes em inglês, como também a pronunciar cada um desses esportes de forma correta. E claro que alguns esportes aqui são bem estranhos para nós brasileiros, porque não são muito praticados no Brasil, por não serem populares, E claro, antes de começar a te ensinar os nomes dos esportes em inglês, eu quero também te ensinar como expressar as atividades físicas, como fazer frases que têm como objetivo aí falar sobre esportes ou a prática deles. Assim como no português, em inglês, de modo geral, também se fala fazer exercícios, que em inglês é to do exercises. Então, em inglês, assim como no português, muitas vezes se fala fazer o determinado exercício, ou a determinada modalidade. E em outros casos, você vai usar o verbo, referente àquele esporte. E você vai entender isso mais para frente. Eu estou trazendo aqui para você apenas as principais modalidades. Em uma Olimpíada, por exemplo, você tem muito mais do que esses esportes que eu estou trazendo aqui. Mas se eu fosse, na verdade, trazer todos os esportes aqui nesse vídeo, eu ia ficar aqui muito tempo. Esse vídeo ia ficar muito longo e ia ficar muito cansativo, Então, o meu objetivo aqui é trazer os principais esportes em inglês para enriquecer o seu vocabulário de inglês. Mas antes de começar, eu já gostaria de pedir para você deixar aqui o seu like. E se você é novo no canal, se inscreva e ativa o sininho, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para mais pessoas. E aí ele vai distribuir, fazendo com que esse vídeo chegue para outras pessoas que, assim como você, também desejam ser fluentes em inglês. Então, clica no like aí, se inscreva e ativa o sininho, please. Então vamos lá, para a lista de esportes em inglês que eu separei para você. Número 1, Archery. Se você já assistiu aquele seriado da Netflix chamado Arrow, no caso Arrow é a flecha, provavelmente você já deve ter ouvido esta palavra, Archery. No caso desse esporte, você pode usar o verbo praticar, que é o to practice. She practices archery. Número 2, shot put. Esse é literalmente um esporte de peso. Você tem a união de duas palavras, a palavra atirar, que é shot, e a palavra colocar, que é put. Aqui a gente vai usar o verbo fazer, to do, ou o verbo praticar, to practice. She does shot put. 3, track and field. Aqui também nós temos a união de duas palavras, a palavra track, que significa caminho, e field, que significa campo. He practices track and field. 4, baseball. Esporte que não é muito praticado no Brasil, mas é muito popular aqui no Japão. Nesse exemplo, a gente pode tanto usar o verbo jogar, que é o verbo to play, ou o verbo praticar, to practice. In Japan, many kids learn how to play baseball at school. They practice baseball as physical activity. Número 5, boxe. Um esporte também muito popular no Brasil que dispensa qualquer explicação. My friend practices boxe. 6, canoeing. That athlete
practices canoeing. 7. Cycling. I watched the cycling competition on TV. 8. Race. The athlete won the 100 meters race. Esse próximo esporte aqui é um esporte que talvez você jamais tenha ouvido falar. Eu, na verdade, nem sei se é praticado no Brasil e se for, é praticado por muitas poucas pessoas, porque ele não é uma modalidade popular no nosso país. Esse esporte é o 9. Cricket. Cricket também significa grilo em inglês, mas diferente do bichinho, que é muito sapequinha e pula rápido, esse esporte é muito chato e demorado. Uma partida de cricket pode durar até uma semana, então é um esporte que exige muita paciência do praticante e também de quem assiste. Quando eu morava na Austrália, eu lembro que as partidas de cricket se estendiam por dias, às vezes uma semana. Aí, na moral, joguinho chato, muito chato. Então vamos lá para a frase. The cricket game lasted for a week. 10. Fencing. Esgrima é um esporte que tem muitos bons representantes no Brasil. Então vamos passar essa frase para o inglês. Fencing is a sport that has very good representatives in Brazil. 11. Futebol. Aqui é bem interessante porque o esporte mais popular do Brasil tem duas formas de serem faladas. Temos o mais comum entre os brasileiros que estudam o inglês americano, que é o soccer, e no inglês britânico, muito parecido com o português, temos aí o football, que é a união da palavra pé em inglês com a palavra bola, que é ball. E aí tem aquela discussão, né? Se você fala a palavra futebol nos Estados Unidos, eles vão achar que você está se referindo ao futebol americano, que não tem nada a ver com o futebol que a gente joga no Brasil. E se você usar a palavra soccer no Reino Unido, eles vão te dar uma chamada e falar que futebol é football. Vai entender, não é mesmo? Então, aqui fica a seu critério como você quer chamar futebol em inglês. Soccer ou football? It's up to you. É com você. Escreve aqui nos comentários o que você prefere. Então, vamos fazer uma frase com esse esporte tão amado no Brasil e para que nem americanos e nem britânicos fiquem tristes ao assistir esse vídeo, vamos fazer uma frase usando as duas formas. Many Brazilians like to play soccer. Many Brazilians like to play football. 12. Artistic Gymnastic. No momento em que eu estou fazendo este vídeo, uma grande representante do Brasil da ginástica artística, Rebeca Andrade, conquistou a medalha de prata. Então, nada mais justo do que a gente fazer aí uma homenagem aqui para ela, fazendo aí uma frase em inglês para Rebequinha. Então vamos lá. Rebecca Andrade won a silver medal in the artistic gymnastics modality. 13. Handball. Mistura de mão com bola. When I was younger, I used to play handball in the street of my house. 14. Horse racing. Many of the horse racing athletes come from rich families. Você concorda? 15. Javelin throw. Eu nunca imaginei que lançamento de dardos pudessem ter se tornado um esporte olímpico. Nos pubs da Austrália é muito comum a gente ver a galera bebendo e tentando acertar os dardos no alvo. E não é que essa modalidade acabou virando um esporte olímpico? O nome em inglês para mim é ainda mais engraçado. Javelin, que me lembra javali, e throw, que significa jogar, me faz imaginar um javali sendo jogado no alvo dos dardos. Que imaginação, né? Então eu vou fazer a seguinte frase. Javelin throw is a very funny sport to me. 16. Discus throw. Discus throw looks like a very dangerous sport. 17. Swimming. My kids practice swimming. E aqui, se você quiser simplesmente usar o verbo nadar, você poderia conjugar o verbo, né, to swim, que é no presente, swim, passado simples, e swam, passado particípio. 18. Rowing. The rowing test was very hard today. 19. Pole vault. Pole vault requires from the athlete a lot of courage and flexibility. 20. High jump. High jump is a very dangerous sport. 21. Long jump or broad jump. In Brazil, we have great representatives in long jump. 22. Tennis. Tennis is the sport of the most popular athlete in Japan.
23. Sailing. To practice sailing, you need very strong arms. 24. Volleyball. In my opinion, volleyball is the second most popular sport in Brazil. 25. Basketball. Brazil has great athletes in the basketball. Ufa, agora que eu cheguei até aqui, só de falar o nome e fazer essas frases com os esportes em inglês, eu já fiquei cansado. E aí, aprendeu os esportes em inglês? Qual desses esportes você já praticou? Escreva aqui nos comentários. E se você conhece alguém que está aprendendo inglês e acha que esse conteúdo irá ajudá-la também a agregar mais para o seu vocabulário de inglês, compartilha com ela esse vídeo porque é muito importante, tá bom? Então, thank you very much and I see you in the next video. Bye bye.